Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer à comissão pela organização do evento e pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo uma doença tão complexa e tão difícil, que é o mesotelioma, mas que está dentro da nossa linha de pesquisa e de estudos dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, nenhum diretamente relacionado a essa apresentação. O meu primeiro ponto é demonstrar que o mesotelioma no Brasil ele está em ascensão. Esse gráfico, que foi feito até pelo trabalho do Dr. Algrante, nos mostra de forma bem interessante o crescimento do diagnóstico do mesotelioma na última década e aqui o que é previsto que vai acontecer na década futura. E é curioso também que isso acompanha bastante o uso do amianto no país. Então, a gente vê que para 2030 se espera um aumento expressivo na incidência do mesotelioma no país. O mesotelioma tem um prognóstico, infelizmente, bastante ruim. Isso são dados do nosso serviço na Universidade de São Paulo. São 85 pacientes vistos nos últimos 10 anos. Nós não temos uma casuística tão grande assim no país, mas a gente já vê que a sobrevida mediana desses pacientes é da ordem de 15 meses. A outra questão até para o entendimento do que a gente vai discutir adiante, é saber que o mesotelioma ele tem tipos histológicos diferentes. As células que vão causar o mesotelioma podem ser de naturezas diferentes, terem características diferentes, e nós vemos aqui nesse gráfico americano que o tipo mais frequente é o mesotelioma epitelioide, que acontece, é visto em mais de 40% dos casos, e nós temos o sarcomatoide e o bifásico, que são menos frequentes. A gente vê um aumento aqui da frequência desse tipo de mesotelioma e uma diminuição, que isso é uma coisa boa, do número de casos em que o diagnóstico fica só de mesotelioma sem o sobrenome, isso é uma coisa importante. E a importância disso está nesse outro gráfico, em que a gente vê a sobrevida esperada para cada tipo específico de mesotelioma. Então vejam a curva para o epitelioide, para aqui em azul o bifásico, em amarelo o sarcomatoide. Então, dependendo do tipo de mesotelioma, a sobrevida esperada também vai ser diferente. No país, na nossa experiência, também é mais frequente o tipo epitelioide, seguido pelo bifásico e sarcomatoide, à semelhança do que nós vimos na série americana. Vale citar também que a forma de diagnóstico, isso tem a ver com a cirurgia, também é muito importante. É crítico que a gente estabeleça um bom diagnóstico, e o bom diagnóstico muitas vezes não é possível de ser estabelecido apenas com uma punção. Então nós vemos que uma porcentagem expressiva dos pacientes na nossa casuística receberam o diagnóstico através de algum procedimento invasivo, seja uma pleuroscopia ou até mesmo uma pequena toracotomia. Fragmentos grandes muitas vezes são necessários não só para diferenciar de outros tumores metastáticos para a pleura, como mama, pulmão, mas principalmente para estabelecer também a subtipagem histológica. E é isso que a gente vê num PET do mesotelioma. É um tumor que vai se espalhar pela cavidade pleural, comprometendo o pulmão, comprometendo a caixa torácica. E isso traz uma dificuldade específica que é no estadiamento. O estadiamento do mesotelioma também é um pouco complexo. Isso aqui é a nossa experiência também, mais uma vez, no HC, e vejam como a gente teve bastante erro diagnóstico em relação ao estadiamento pré e pós. Isso tem a ver com vários fatores, mas entre eles a dificuldade, às vezes, por métodos de imagem, de definir o que é uma coisa ou outra. É importante saber que a IAUSC propõe agora, de uma forma mais objetiva, um estadiamento
para o mesotelioma. Isso facilita bastante. Foram feitas várias mudanças, que eu não vou entrar em detalhes, mas que facilitaram para o clínico que está acompanhando o caso estabelecer o correto estadiamento. E o estadiamento é crítico para que eu possa definir o prognóstico do paciente e também tomar decisões terapêuticas. Então, dependendo do grau de invasibilidade do pulmão, do diafragma e por aí vai. Isso serve tanto para a invasibilidade local como para o comprometimento de linfonodos. Então, no passado a gente achava que os linfonodos, quando eles eram no mediastino, eram uma doença mais avançada. Hoje, tudo que está dentro do tórax é considerado dentro do mesmo descritor. E esse aqui seria, então, o estadiamento proposto pela Yawski. Bom, e quanto ao tratamento, né? Nós estamos aqui para falar de tratamento. Quando a gente olha essas tendências de tratamento e epidemiologia do mesotelioma maligno nos Estados Unidos, nós vemos que em 22% dos casos a cirurgia foi uma alternativa. Então, cerca de 1/4 só dos pacientes vão receber como alternativa o tratamento com cirurgia, seja associado a químio, seja sozinho, seja associado a químio, radiocirurgia. E quando a gente olha o prognóstico desses pacientes pela curva de sobrevida, a gente vê que os pacientes que tiveram algum dos dois tratamentos cirúrgicos associados à químio ou à quimio-radioterapia tiveram um prognóstico melhor. É claro que aqui pode ter o viés desses pacientes terem um estadio melhor ou terem uma performance status melhor, mas a gente já vê que existe realmente um papel para a cirurgia. O difícil é entender qual é o melhor paciente que vai se beneficiar disso. E por quê? Porque a cirurgia que é feita para o mesotelioma é uma cirurgia muito extensa. Vocês viram naquela outra imagem que o mesotelioma ele se espalha pela cavidade pleural, comprometendo o pulmão, comprometendo a caixa torácica. E aí, o que seria o melhor tratamento proposto com cirurgia seria a remoção desse bloco todo, que compreende pulmão, pericárdio, diafragma. Isso aqui seria o aspecto final. Então, com uma remoção completa do tumor. Isso aqui já foi desde 1999 comprovado que tem algum papel terapêutico. Esse é um exemplo que foi publicado em 99 com 183 pacientes e a gente vê curvas de sobrevida, por exemplo, para variante epitelial, em 5 anos, que chega a cerca de 20%, que para o mesotelioma é algo fora do habitual. Existe sempre a questão de talvez ter sido uma superseleção de pacientes e não o benefício da cirurgia. Isso é um ponto, mas os autores são bastante, não só esses autores, mas como outros dessa época, bastante seguros de que o papel da cirurgia foi o que melhorou a sobrevida desses pacientes. A gente vê outras coisas como ressecções com margem negativa, a ausência daqueles linfonodos que eu coloquei comprometidos por tumor, como fatores positivos. Porém, nesse estudo, a gente já vê uma coisa importante aqui, que é uma mortalidade de quase 4% associada à cirurgia. Hoje em dia, para que todos tenham ideia, a cirurgia para câncer de pulmão se espera que a mortalidade seja menor do que 1%. Isso, para nós, é uma mortalidade um tanto alta. Outros estudos posteriores, como esse do Memorial, que é um grupo americano de Nova York, analisaram a associação de quimioterapia com cirurgia de forma diferente. Os resultados também são semelhantes, a gente vê sobrevidas de longo prazo, até um pouco menores do que no estudo anterior, mas com mais de 15% em 5 anos, o que é um pouco surpreendente para esse tipo de tumor. Agora, nesse outro estudo que foi publicado ainda um pouco mais recente, talvez seja mais condizente com a realidade. É um estudo da Mayo Clinic, que é um serviço bastante conceituado nos Estados Unidos, e a gente vê que dos pacientes operados, só uma pequena fração fez essa cirurgia tão grande. E quando nós olhamos a mortalidade operatória de 8% dentro de um serviço tão conceituado, isso já é um sinal de alerta. E isso finaliza essa discussão com um ensaio clínico randomizado que foi publicado há cerca de 2, 3 anos, no qual os autores nos mostram
a comparação entre essa cirurgia e o tratamento que eles colocaram como Best Supportive Care, quer dizer, o melhor tratamento de suporte possível. Nesse estudo, eles tiveram uma grande dificuldade em recrutar pacientes, isso foi um problema, e eles tiveram um número de pacientes que foram finalmente randomizados bastante pequeno. Entretanto, quando nós olhamos a curva de sobrevida, em azul o não operado, em vermelho o operado, a gente vê que existe uma diferença bastante significativa. E o ponto maior é que essa diferença, que também não foi demonstrada em relação à qualidade de vida, ela estaria relacionada a uma mortalidade cirúrgica muito alta logo no princípio. Então, aquele degrau que a gente vê na mortalidade, ele nunca é recuperado na curva. Então, a gente vê uma mortalidade cirúrgica de cerca de 18%. Eles concluem que a cirurgia não teria ganho de benefício de sobrevida nem ganho de qualidade de vida e que talvez num contexto mais realista, ela estaria associada a uma morbimortalidade muito alta. Mas não é só esse o modelo, não é só esse o tipo de cirurgia que a gente pode propor para os nossos pacientes. Então, a gente tem a pleuropneumonectomia, que foi essa cirurgia que eu mostrei, que você resseca pulmão, pericárdio, diafragma, mas você pode também ressecar só o tumor propriamente dito, aquele folheto pleural, aquela membrana que reveste tanto o pulmão como a caixa torácica por dentro. E fazer um procedimento que é chamado de pleurectomia, que é o que nós vemos nessa imagem. Então, aqui o pulmão já com a casca de tumor removida. Então, toda essa parte que a gente vê espessada aqui, tanto em cima na parede como em cima do pulmão, pode ser removido e aí talvez trazer algum benefício para os pacientes. Então, esse procedimento se chama pleurectomia. Teve um estudo que mostrou uma pleurectomia realizada por vídeo. É um estudo randomizado. Então, eles colocavam o vídeo e eles tiravam só aquela casquinha que fica na parede torácica. E esse é um procedimento pequeno. Eu pessoalmente, eu nem imagino por que os autores fizeram até um ensaio clínico randomizado desse tamanho, com um procedimento que, num primeiro momento, não me pareceria também, do ponto de vista oncológico, algo que traria ganho de sobrevida. E realmente a gente vê que é um estudo negativo, as curvas se cruzam e não houve vantagem de adição dessa remoção dessa casca em termos de sobrevida. Inclusive, aumentou um pouco o número de complicações quando comparado só com a pleurodese. A gente vê aqui 17% de eventos adversos sérios. Mas esse estudo mostrou uma coisa interessante, que houve um ganho de qualidade de vida. Então, os pacientes que foram operados, depois de 12 meses, eles tinham uma qualidade de vida um pouco melhor do que aqueles que não foram submetidos a essa ressecção também do tumor. Uma das hipóteses é controle melhor de dor, controle melhor do derrame pleural, então o paciente ter uma qualidade de vida melhor. A mensagem que está por trás disso é que talvez não tenha sobrevida global, impacto em sobrevida global, porque você não faz uma ressecção oncológica, você deixa tumor lá, mas que você melhoraria a qualidade de vida. Então talvez a pneumonectomia seja um extremo e esse... Então, tirando de mais e esse tirando de menos. Essa é uma das coisas que vale a pena a gente colocar. E aí existe uma coisa intermediária, que seria uma pleurectomia radical. Ao invés de você remover o pulmão todo, você remover esse folheto pleural por inteiro, às vezes até ressecando o diafragma e o pericárdio, se for o caso, e também o que fica por cima do pulmão. Esse é um estudo que demonstra essa estratégia, uma corte retrospectiva, mas com um número grande de pacientes, que avaliou pacientes que foram submetidos a essa ressecção mais ampla da pleura, mas preservando o pulmão. E eles compararam isso com pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia maior, a pleurectomia versus a pleuropneumonectomia, que é a cirurgia grande. Obviamente, os pacientes tinham um estadio um pouco mais precoce, então os grupos não eram tão comparáveis. Mas olhando o que acontecia, é óbvio, né? O paciente que tinha a pleuropneumonectomia,
ele tinha recorrência da doença principalmente à distância, enquanto aquele que ressecou a pleura apenas, ele tinha uma recorrência local. Então, claro, você tira mais, você diminui a chance do paciente ter a recorrência local e aumenta a chance dessa doença voltar em outros lugares do corpo. Agora, essa talvez seja a curva mais interessante, em que a gente vê que os pacientes que tiveram a cirurgia menor tiveram uma sobrevida global melhor. E o provável motivo para isso é porque não houve aquela queda tão grande num primeiro momento relacionado à mortalidade cirúrgica. Então, um dos pontos principais aqui é uma melhor sobrevivência dos pacientes ao procedimento cirúrgico. E se você colocar isso dentro de uma análise multivariada, que seria necessário, que a gente viu que não eram exatamente os mesmos pacientes, a gente vê que o tipo de cirurgia ainda se mantém como um fator prognóstico. Então, ele conclui que os desfechos são no mínimo similares. Isso foi, em outros estudos, também demonstrado num grupo grande italiano, também um estudo prospectivo com 314 pacientes. Nós vemos que quando comparada a pleuropneumonectomia, que é a cirurgia grande, com a pleurectomia, que é essa cirurgia menor, as curvas são exatamente iguais. Então não faria sentido você fazer um procedimento que traria mais sofrimento ao doente. E aquele outro procedimento que fez parte, por exemplo, daquele ensaio clínico randomizado, que se só tirava uma casquinha, realmente esses pacientes foram piores. E aí, quando a gente vai olhar meta-análises, mostram que, em termos de mortalidade perioperatória, a mortalidade é realmente menor para os pacientes que fazem a cirurgia menor. Porém, não houve diferença, apesar de já ter algum favorecimento aqui para o grupo de pleurectomia em relação à sobrevida global. E aqui é uma análise interessante que o Dr. Raja Flores, que é um autor que tem bastante publicação nessa área cirúrgica, mostrando que a maioria dos trials, a maioria dos estudos, mostra uma vantagem em termos de sobrevida global, favorecendo a pleurectomia com decorticação em relação à pleuropneumonectomia. E quando favorece a pleuropneumonectomia, esse favorecimento é menos relevante do que a gente vê no campo superior. Então, o que a gente conclui? Que, infelizmente, apesar de um tratamento extremamente agressivo, o mesotelioma ainda é uma doença letal. E, então, temos que buscar novas estratégias de tratamento para ajudar essa população. Segunda coisa é que existe algum papel para a cirurgia, com base em evidência não randomizada, mas existe. Ainda há uma incerteza grande em relação ao tipo de procedimento, mas fica claro que o que era o clássico, que é a pleuropneumonectomia, está associado a uma alta morbimortalidade e que deve ser restrita a centros muito especializados e ainda assim o seu papel questionado. E que, como alternativa, a pleurectomia radical surge nesse meio. E acho que agora mais resultados vão vir do ensaio clínico randomizado inglês, o MARS-2, que vai comparar exatamente esse tipo de cirurgia com a melhor tratamento clínico. Então, essa dúvida, a gente espera que em alguns anos esteja também resolvida. É isso.